sabe quando é meu mês de pregar, não pela ordem que eu e o Isaac tem, mas porque toda vez que eu vou pregar, eu me sinto particularmente, eu fico bastante agitado, meio que com um certo tom de ansiedade. Eu não tenho problemas em falar em público, esse realmente não é um problema que eu tenho. Também não tenho muito problema com timidez. É engraçado que no trabalho, quando há reuniões com os diretores da empresa, enfim, apresentação de relatório, de meta, aquela coisa toda, é muito tranquilo para mim. Não com relação aos resultados, né, mas com relação à dinâmica ali de apresentar e tudo mais. No entanto, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, aí eu sinto um peso, se é que eu posso dizer assim, da responsabilidade que é estar diante do povo de Deus para falar sobre a palavra de Deus. Isso me enche de temor. Eu costumo dizer, eu e a Mônica conversamos bastante, aliás, a Mônica é quem me dá a condição de poder estudar e de poder escrever alguma coisa, enfim, é a Mônica que é a minha grande auxiliadora. Eu estou falando tudo isso, embora ela não esteja aqui, né? Mas ela vai ver depois, eu coloco pelo menos essa parte para ela ouvir. Eu não sei o que vem de presente hoje, afinal de contas é Dia dos Pais, né? Mas falando sério, irmãos, ela que realmente me dá as condições para isso, e eu costumo dizer para ela que o teólogo, tanto, não somente na qualidade de ofício, né? Mas afinal de contas somos todos, né, teólogos, o teólogo é o bicho menos criativo, e ele tem que ser assim. Ele tem que ser a pessoa menos criativa possível, porque o que ela precisa fazer é olhar para a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus sem criar nada, sem acrescentar, sem tirar. Então ele tem que ser o menos inventor possível. Não temos essa liberdade. Isso é um desafio muito grande, porque nós estamos falando acerca de escrever, de falar acerca do propósito do autor. Não temos licença, nós não temos licença para criar situações, criar intenções. O que temos que fazer é expor o que a palavra de Deus diz exatamente como ela diz. Isso é um desafio muito grande, meus irmãos. Muito, muito grande mesmo, porque não é um texto comum, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a vida das pessoas, transforma totalmente a palavra de Deus transforma totalmente a vida das pessoas, e Paulo tinha consciência disso. Paulo sabia do poder da palavra de Deus, sabia do poder transformador que havia nas Escrituras. É por isso que ele fala de conhecermos as Escrituras, é por isso que ele fala de nos aprofundarmos no conhecimento, é por isso que ele fala da riqueza do conhecimento de Deus. É por isso que Colossenses está cheio dessas coisas aí, porque Paulo sabia da importância que era a verdade, a palavra de Deus e o efeito que ela tinha na vida das pessoas. No entanto, na cidade de Colossos, ali na região, havia aqueles que não criam assim, e eles achavam que a palavra de Deus não era suficiente, que o sacrifício de Cristo não era suficiente. E é por isso que Paulo então intervém em favor da igreja de Colossos, porque ele queria combater esses ensinos. Ele queria combater os hereges proponentes aí da chamada heresia de Colossos, que tentava desviar a igreja do seu propósito original, que era adorar a Deus, que era reconhecer Cristo, a suficiência de Cristo. Enfim, meus irmãos, Paulo então intervém. Imagine a situação de Paulo, era uma igreja jovem, uma igreja que estava nascendo ali, Paulo preso, ele devia estar bastante agoniado com tudo isso, é isso mesmo, essa expressão, porque ele escreve sobre isso também. Ele diz que ora em favor da igreja, e ele fala num tom onde ele aparece ali agonizando. Nós estudamos isso há algumas semanas atrás. Paulo então, sabendo dessa realidade de perseguição da igreja, e aí perseguição pelos falsos mestres, ele então escreve a carta aos Colossenses. Ele recebe o relatório de Epáfras, um relatório positivo, é verdade, mas também contendo informações acerca do perigo que a igreja de Colossos estava passando. Então, Paulo escreve
E é interessante observar que ao longo de toda a carta, e não é diferente no capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando, Paulo combate os falsos ensinos. Se nós pegarmos aí uma sequência, nós vamos perceber, uma sequência de estudo lógico do capítulo 2, nós vamos perceber que Paulo ele vai tecendo o seu argumento até que ele culmina no finalzinho do capítulo, onde ele fala, olha, sobre aquela questão, deixa eu só pegar aqui para vocês, todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, versículo 22 do capítulo 2, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo, então, ele começa a argumentar no capítulo 2, até que isso culmina no finalzinho do capítulo. Ele não finaliza no meio do capítulo, ele poderia, de repente, finalizar e ir engrossando o caldo até o final do capítulo, mas não. Ele tem uma sequência lógica, é interessante observar isso. No início do capítulo 2, nós temos aí uma demonstração de Paulo em favor dos colossenses, com o objetivo de preservar aquilo que já existia entre os colossenses. Capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 5, nós vemos esse intento de Paulo, esse esforço de Paulo em preservar aquilo que já existia entre os colossenses, que era uma vida dedicada a Cristo. Lembrem-se que o relatório de Epáfras consistia nessas informações. A igreja de Colossos estava firme na fé. E Paulo, então, ele se empenha, no capítulo 2, versículo 1 a 5, nós vemos esse empenho de Paulo para preservar isso que era bom. Do versículo 6 até o versículo 10, nós vemos a defesa que o apóstolo faz em favor de Jesus Cristo, em favor do Senhor Jesus. É uma tentativa de mostrar para os seus leitores a sua superioridade e a sua singularidade. Cristo não é um ser invisível, alguém que não se pode apalpar, mas ele é, sim, material e pasmem. Eu fico imaginando ele, pasmem gnóstico. Nele habita toda a plenitude de Deus. Um homem de carne e osso, onde habita nele toda a plenitude de Deus. 100% homem e 100% Deus. Isso é um tapa na cara dos gnósticos. E aí nós chegamos então no trecho que nós estamos estudando, que vai do versículo 13 até o versículo 15. Mas eu gostaria de ler hoje com vocês do versículo 11 até o versículo 15, porque aqui, meus irmãos, nós vamos ver a supremacia de Cristo em comparação com o legalismo judaico. Abram a Bíblia então de vocês aí, se é que já não está aberta, no capítulo 2, versículo 11 e 15, do 11 até o 15, que diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nesse trecho, então, nós temos aí Jesus Cristo como o único que pode oferecer um verdadeiro relacionamento com Deus por meio da fé. Então Paulo tem a intenção, nesse trecho que nós vamos estudar aqui, de mostrar para os seus leitores que Cristo é o único que pode promover um relacionamento genuíno com Deus. Hoje aprenderemos então, irmãos, e aí nós estudaremos o versículo 14. Eu quero ler novamente o versículo 14 aqui com vocês, que diz assim: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Hoje nós aprenderemos, Isaac vai projetar aí, que a supremacia de Cristo é revelada em seu sacrifício
e beneficia os eleitos por meio da fé. A supremacia de Cristo é revelada em seu sacrifício e beneficia os eleitos por meio da fé. Irmãos, nós falaremos hoje sobre duas verdades acerca do sacrifício de Cristo. Ok? Nós dividiremos o versículo em parte A e em parte B. E na parte A do versículo, nós aprenderemos a primeira verdade acerca do sacrifício de Cristo, que é que o sacrifício de Cristo foi um ato singular. Ok? O sacrifício de Cristo foi um ato singular. O início do versículo 14 aparece desta forma: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Ao longo do capítulo 2, meus irmãos, Paulo segue desenvolvendo o seu argumento contra os falsos mestres. Ok? Como eu disse para vocês, ele vai tecendo o seu argumento, desenvolvendo o seu argumento, e tudo que ele faz, a maneira que ele escreve, visa combater os falsos ensinos. É interessante que a cada sessão parece que ele combate uma heresia, né? O Isaac falou sobre isso na semana passada e é muito notório isso. No capítulo 2 está claro que, embora ele, como o Isaac disse, ele esteja enfrentando os judaizantes ali, ele ainda dá uns jab. Eu não vou saber imitar o jab como o Isaac faz, que é perfeito, mas ele dá um jab aí nas outras heresias, né? Nos gnósticos, no misticismo grego e tudo mais. Mas no capítulo 2, propriamente dito, ele combate o legalismo judaico, ou os judaizantes. Então, no início do versículo, ele diz: e cancelou a escrita de dívida. Irmãos, quando Paulo ele tenta mostrar aí a supremacia de Cristo, revelada nessa que é uma atitude singular de Cristo, esse sacrifício foi um ato singular, não houve outro igual e nem teria como haver outro igual, afinal de contas, Cristo, o homem-Deus, se sacrificou em nosso favor. Quando ele tenta fazer, quando ele faz esse argumento em favor da supremacia de Cristo, ele usa uma expressão, ou Paulo usa uma expressão, que é bastante curiosa aqui e que merece a nossa atenção. Ela é uma expressão que não aparece em outros lugares, aparece aqui especificamente, que é a expressãozinha traduzida aqui como escrita de dívida. E ela é antecedida pela expressãozinha cancelou. Ele cancelou a escrita de dívida. E à primeira vista, meus irmãos, isso aqui isso pelo menos tem sido alvo de muito debate aí pelos teólogos e pelos estudiosos. Alguns dizem que essa escrita de dívida, e aí eu preciso ler aqui porque a criatividade é muito grande e eu não consigo memorizar isso. Mas olha só o que alguns teólogos dizem. Que essa escrita de dívida, o hierografon, eu estou pegando o tom aqui do Logos, hierografon, ele fala bem bonitinho assim. Dizem que essa escrita de dívida é um livro celestial que contém os segredos de Deus ou os erros do homem. Então existe aí um livro celestial, um livro secreto, onde há os segredos de Deus ou os erros dos homens. Ok, essa é uma ideia que se tem acerca do que é esse escrito de dívida. Outras pessoas dizem que é um pacto, pasmem vocês, um pacto entre Adão e o diabo. Depois do evento, depois do evento lá, onde Adão e Eva participam ou comem do fruto proibido, a Bíblia não fala isso é um segredo, mas houve ali então um acordo, um pacto entre Adão e o diabo. E aí isso seria uma escrita de dívida. O diabo parece que requer aí da humanidade o pacto feito com Adão. É uma bobagem, tá, irmãos? Muito bem. Um outro ponto aí é que seria um certificado de dívida dos humanos para com Deus. Então houve aí, em algum momento, essa dívida, o homem pecou contra Deus, então ele tem essa dívida, e aí essa escrita de dívida então seria
algo firmado entre Deus e o homem ali então assinando o que seria essa nota promissória. A palavra realmente aponta para essa ideia de uma dívida, de uma nota promissória, realmente aponta para isso. Mas será que essa é a questão? Bom, existe ainda uma quarta posição. E aí eu queria que vocês avaliassem essa quarta posição, que diz que a escrita de dívida seria a lei de Moisés, visto que essa expressão que eu acabei de dizer aí, hierógrafon, que é a escrita de dívida, é seguida por dogma. A palavrinha dogma, em grego dogma, em português é dogma também, nós estamos habituados com essa expressão, né? Que significa os decretos ou as ordenanças. Então, alguns estudiosos dizem o seguinte, olha, pela composição do texto, pelo modo como Paulo argumenta, Cristo cancelou a escrita de dívida, que era baseada em ordenanças. Isso significa, portanto, e aí não somente nesse versículo, mas em toda a teologia paulina, em toda a escritura, que Cristo havia cancelado ou revogado a lei de Moisés. Muito bem, meus irmãos, será que isso é realmente uma ideia plausível? Será que quando nós lemos aqui no versículo 14 que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, e essa é a parte A, será que Paulo está dizendo que Cristo, ou com o advento do sacrifício de Cristo, a lei foi revogada, a lei de Moisés foi revogada? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em alguns textos para a gente ver se isso é consubstanciado em outros textos, se Paulo diz isso em outro lugar. Eu quero ler com vocês aí primeiro Gálatas capítulo 3, versículo 19, Gálatas 3, versículo 19, que diz o seguinte: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E aí o texto continua até chegar no versículo 23, que diz o seguinte: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. E a lei aqui, meus irmãos, é a lei de Moisés, ok? Paulo escreve Gálatas justamente, a carta aos Gálatas é escrita para combater de maneira muito enfática os judaizantes. Havia judaizantes ali, e com todo o seu legalismo, queria implantar isso na igreja. E aí ele continua: nela encerrados, até que a fé que havia de vir foi revelada. Versículo 24. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Versículo 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, sob o controle da lei. Interessante isso. Parece que isso, a ideia dessa revogação da lei não é algo que está somente em Colossenses. Parece que Paulo diz isso em outros lugares também. Efésios, capítulo 2. Isso é muito importante, meus irmãos, eu ter que abrir esse parênteses aqui, porque nós não podemos deixar isso passar despercebido. No contrário, nós abriremos uma lacuna, e onde existe lacuna, sempre vai querer alguém preenchê-la. E aí esse preenchimento pode ser muita bobagem, como nós vemos por aí. Efésios capítulo 2, versículo 14 até o 15 diz o seguinte: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Olha que interessante aqui. Novamente ele se refere à lei dos mandamentos expressas em ordenanças, ou seja, a mesma expressão dogma, usado em Colossenses. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar, versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a
inimizade. Interessante notar, irmãos, que parece que a ideia desse revogamento da lei de Moisés, é algo muito dito por Paulo em suas cartas. Nós podemos perceber que isso não é algo que está somente em Colossenses, mas isso está em toda parte no Novo Testamento, principalmente aí nos escritos de Paulo. E podemos concluir então, meus irmãos, que quando Paulo fala do cancelamento dessa escrita de dívida, nós estamos estudando Colossenses 2, versículo 14. Quando nós vemos isso, então, podemos entender que essa revogação, que esse cancelamento da escrita de dívida, que consistia em ordenanças, é sim a lei de Moisés. É pacífico, embora hajam essas alegações acerca dessa expressão que nós acabamos de estudar, existe uma certa unanimidade entre os estudiosos. É sim, Paulo se refere sim à lei de Moisés. Só que dentro dessa unanimidade existe uma divisão. E qual que é essa divisão? Tudo bem, Paulo diz que o escrito de dívida, ou a lei de Moisés, foi revogada. Mas qual aspecto da lei de Moisés foi revogado? Nós estamos falando aqui do aspecto cerimonial, ou nós estamos falando do aspecto moral? Alguns dizem que Paulo quer dizer aqui que apenas o aspecto cerimonial foi revogado. Nós não precisamos mais sacrificar animais, por exemplo. Ok? Mas ainda está em vigor, e aí eu fiquei sabendo hoje, inclusive, que existem pregadores anunciando isso aos berros por aí, que existe essa continuidade da lei para nós, povo de Deus, redimido, que creu no Senhor Jesus. Mas será que é isso, meus irmãos? Será que a lei ainda está em vigor no mesmo caráter do Antigo Testamento? Será que isso é uma verdade? Ou será que Cristo aboliu a lei como um todo? Será que Cristo, com o seu sacrifício, ele revogou a lei como um todo? Meus irmãos, é importante que nós saibamos o que é ou como se deu a lei mosaica. Como se deu isso? O povo, quando o povo de Israel, quando estava no Egito, ele era, por assim dizer, somente um povo. Era somente um povo mesmo, uma comunidade ali, uma família grande. Mas Deus não queria que eles fossem somente um povo. Deus queria fazer de Israel uma nação. Ok? Então, nós pensamos, o que é necessário para que haja uma nação? É necessário que haja uma terra, e Deus havia prometido essa terra ao povo de Israel, ok? Olha, vocês habitarão uma terra que emana leite e mel. Então existe uma terra. Deus havia prometido para o povo de Israel que haveria um governo. Para que haja uma nação, é necessário ter terra, é necessário que tenha governo. E quem seria o governante dessa nação? O próprio Deus. Deus, ele diz, olha, eu serei o seu Deus e você será o meu povo, a minha nação. Ok? Mas ainda faltava, meus irmãos, uma coisa. Faltava uma lei. Para que haja uma nação, é necessário que haja também, é necessário que haja uma terra, um governo e leis. É isso que constitui uma nação. E Deus queria fazer do povo de Israel uma nação. Então faltava a lei. Havia a terra, que é a terra da promessa, havia o governante, que era o próprio Deus, mas e a lei? Deus, quando faz a aliança com o povo de Israel, que aí é chamado de aliança mosaica, ele provê tudo isso, provê a terra, provê o governo e provê também a lei, que são as regras. E são regras, meus irmãos, que consistia não somente em atos cerimoniais, ou seja, algo que dizia respeito somente ao relacionamento, algo que norteava somente o relacionamento do povo com Deus.
Mas havia também as leis civis, leis morais, que visava também criar uma ordem no relacionamento de um com o outro. Temos então a lei mosaica. Deus institui a lei mosaica para nortear o povo, para fazer do povo de Israel um povo distinto, um povo dele, uma nação. Deus então pensa nessa estrutura, cria a aliança mosaica, em decorrência da aliança mosaica, a lei mosaica. Muito bem, meus irmãos, temos então aí o que seria a lei mosaica. A lei mosaica, então, são essas regras. E uma coisa interessante, se eles não cumprissem essas regras, o que acontecia com eles? Vocês lembram? Se eles não cumprem as regras, se eles não cumprem as leis, vem a maldição. Mas se eles cumprem, vem a bênção de Deus. O que isso nos diz? Que a lei é uma lei condicional. Ela está condicionada à obediência. A bênção de Deus está condicionada à obediência. E a maldição está condicionada à desobediência. Vocês estão acompanhando comigo? Eu estou claro aqui? Eu estou dizendo para vocês que existe uma discussão dentro dessa unanimidade acerca do texto do versículo 14. E o texto do versículo 14 diz que Cristo cancelou a escrita de dívida, ok? Que consistia em ordenanças. Essa escrita de dívida que consistia em ordenanças é a lei de Moisés, ok? Então, dentro dessa unanimidade que há entre os teólogos, sobretudo os teólogos reformados, existe uma divisão. Alguns dizem que Cristo aboliu somente a lei cerimonial, e o que está em vigor hoje, então, é a lei moral, ok? No entanto, existe um outro argumento, a outra parte da laranja, se é que eu posso dizer assim, que diz que não, que Cristo, ele revogou toda a lei. E nós estamos estudando, então, o que é a lei. Nós estamos falando aqui de lei, que revogou, não é? Mas o que é a lei? Bom, nós aprendemos então que a lei mosaica, se deu a partir da aliança de Deus com o povo de Israel, ok? E que essa aliança, que essa lei era uma lei condicional. Por quê? Se o povo obedecesse, eles teriam bênção. Se eles desobedecessem, eles teriam maldição. Ok? É disso que estamos falando aqui. Só para situar todos vocês. Muito bem. Meus irmãos, quando Paulo fala em seus escritos sobre a liberdade do cristão no tocante à lei, ele não tem somente aspectos cerimoniais em sua mente. Abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 7, versículo 5 até o versículo 7. Romanos 7, versículo 5 até o versículo 7. Pois quando éramos controlados pela carne, percebam, meus irmãos, aqui, por favor, esses aspectos de ordem mais moral, ok? Quando éramos controlados pela carne, aspecto moral, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, aspecto moral, de forma que dávamos frutos para a morte. Okay. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei. Ele está falando aqui, por acaso, da lei cerimonial, ou ele tem em mente aqui aspectos morais? Ele está falando de pecado aqui. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso é evidente, meus irmãos. Estamos falando aqui de aspectos morais. O Joás soprou ali para mim, versículo 11. Ah, sim, obrigado. Pensei que você estava falando do versículo 11. Temos aqui então, meus irmãos, aspectos morais. E o mesmo Paulo, que fala sobre esses aspectos morais da lei, ele não diz, olha, ele cancelou somente, ou ele revogou somente aspectos cerimoniais.
Esse Paulo que nós lemos aqui, Romanos capítulo 7, ele nos dá uma prova cabal de que quando ele fala de revogação da lei mosaica, ele tem em vista sim, aspectos morais. Irmãos, isso é muito importante, muito importante. Os que dizem que houve anulamento somente dos aspectos cerimoniais, são muito simpáticos à ideia de que a igreja é o novo Israel de Deus. Então, já que Cristo cancelou, isso é uma composição, tá? A ideia deles não se dá somente nisso, é uma série de coisas, mas eles pensam, bom, já que Cristo cancelou somente as leis cerimoniais e está em vigor então a lei moral, isso só endossa a nossa ideia, dizem eles, de que a igreja é o novo Israel de Deus. Irmãos, nós tivemos uma conferência recentemente, o tradutor do John Piper está aqui, o Isaac. O Isaac, nós participamos lá de todas as conferências e como estudamos naquela semana, como foi produtivo para nós e como aprendemos, tudo aquilo serviu para dar força para as nossas perspectivas, nós nos munimos de mais argumentos e tudo mais, e nós não encontramos, por meio de um estudo sério das Escrituras, essa unidade, se é que podemos dizer assim, essa unidade entre igreja e Israel como se eles fossem uma coisa só. O que nós estamos diante, irmãos, de duas coisas diferentes. E Paulo tem isso em mente. Está evidente. E eu falo isso, meus irmãos, com toda a humildade do mundo. Com toda a humildade do mundo. Nós não temos que forçar o texto a dizer isso. Nós simplesmente lemos o texto. E o texto nos diz isso, exatamente dessa forma. Nós estamos então diante de algo muito precioso. Quando Paulo diz, no versículo que nós acabamos de ler, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, ele estava dizendo, olha, a lei de Moisés ela foi revogada como um todo. Vocês, colossenses, não precisam mais se submeter ao jugo da lei. O meu sacrifício ele foi singular. Vocês não precisam mais se submeter a essas coisas. E é por isso, eu disse no início da minha fala, que isso culmina para o final do versículo. E é por isso que Paulo diz, olha, tendo isso em mente, por que vocês submetem a coisas, não toquem, não proves? Nós vemos aí na continuidade, versículo 18, e diz o seguinte, aliás, versículo 16, portanto, ou seja, tendo essas realidades em vista, isso que eu acabei de dizer para vocês, tendo essa realidade em vista, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra das coisas que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha um prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. E aí Paulo vai embora até chegar aí no finalzinho. Paulo queria tirar esse fardo pesado que ameaçava a igreja de Colossos. Paulo então diz, meus irmãos, tendo isso em vista, tendo em vista que Cristo cancelou a lei mosaica, vocês estão libertos disso, tendo isso em mente, prossiga para o alvo, preserve essa unidade que há entre vocês, preserve esse relacionamento de Cristo, esse relacionamento com Cristo que existe entre vocês, não se submetam a essas coisas mais, vocês estão libertos, livres, viva a liberdade que Cristo te dá por meio do sacrifício singular de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Isso é libertador, meus irmãos, libertador. E ele continua, e que nos era contrária, ou seja, que é muito simples de entender, era contrária porque condenava.
A lei condenava. Então ele diz, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ou seja, que nos condenava. Era impossível de cumprir. Por isso que nos era contrária. Era impossível, nós não conseguíamos. Já que era impossível de ser totalmente cumprida, né? Cristo então havia revogado a lei que causava condenação. Esse seria um resumo dessa parte A do versículo. Cristo então havia revogado a lei que causava condenação. Irmãos, eu espero que isso fique muito claro para vocês, tá? Isso tudo que foi dito aqui. Porque hoje é engraçado esse movimento. E aí as pessoas, esse movimento que há, principalmente na vida de quem veio de igreja pentecostal. A discussão, nós vamos ver aqui, num ambiente pentecostal é outra. É outra. Não se fala dessas coisas. E aí você vem para o meio reformado. E aí você vê problemas também, de igual modo muito grande, de igual modo muito, como se diz, prejudicial. De modo muito prejudicial. Então nós vemos no meio reformado isso que é algo muito prejudicial, ou seja, pensar na igreja como o novo Israel de Deus. Isso é muito prejudicial, meus irmãos. Isso é muito prejudicial e cria um fardo para os irmãos. Eu queria aqui, deixa eu só dar uma olhada no meu tempo. Eu queria pensar aqui com vocês, meus irmãos, em duas questões práticas que nós devemos ter em mente quando nós estudamos a parte A desse versículo. Eu vou falar sobre essas duas partes e depois a gente continua na semana que vem, porque eu já falei quase 40 minutos. Mas é necessário isso, tá? Foi necessário para que a gente entenda aí. Existem dois perigos aqui, meus irmãos, quando nós estudamos isso, tá? Quando nós pensamos sobre essa revogação da lei, né? Existem coisas que nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos também ter em vista. São lições que nós temos a partir do estudo dessa questão toda aí e tudo mais. A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, disso aí, em termos práticos, é que assim como havia na igreja de Colossos, ou pelo menos tentando entrar na igreja de Colossos, os judaizantes, ou os legalistas judeus, hoje em dia nós temos também legalistas. São os legalistas evangélicos. O que é um legalista? Muitas pessoas pensam que legalista é aquela pessoa que estuda a Bíblia de maneira enfática. Então o Isaac é um baita legalista. O Leandro é um legalista. O Joás, então, nem se fala. Somos legalistas porque estudamos a palavra de Deus. Você só pensa na palavra de Deus, você é um bitolado, você só pensa nisso, e só fala disso, e quer só isso. Você vai para a igreja, você só fica com as pessoas da tua igreja, então você é um legalista por isso. Bom, eu recomendo que vocês leiam uma pastoral que o pastor escreveu há um tempo atrás, falando sobre o legalismo. Nessa pastoral, ele fala que uma de suas filhas, ao dizer que estava contente porque estava tendo a oportunidade de arrumar o apartamento em que ela mora, e ela ficou contente com isso e falou assim, poxa, eu tenho a oportunidade de fazer hoje o que eu quero fazer no futuro também quando eu estiver casada. Cuidar da minha casa, arrumar as minhas coisas e tudo mais. E ela recebeu muita crítica por isso. Ela foi chamada, inclusive, de legalista. Por quê? Porque ela preserva um valor cristão, um valor bíblico de que a mulher é aquela que cuida do lar. E ela só disse que se sentiu contente porque teve a oportunidade de arrumar a sua casa. E que gostaria de fazer isso quando estivesse casada com a sua casa e tudo mais. E ela foi taxada de legalista. Eu recomendo que vocês leiam essa pastoral. O pastor Marcos, ele continua desenvolvendo esse tema, até que ele dá uma definição bem jóia acerca do que é o legalismo. E ele diz o seguinte, que o legalista é aquele que busca alcançar o favor de Deus, e aí eu estou falando da salvação, por meio da prática ou da observância de algumas coisas. Os judaizantes, eles diziam que a redenção viria por meio da prática da lei, ok? E os evangélicos hoje?
E aí, pensando nos legalistas evangélicos, o que eles dizem? Eles dizem que nós somos sim salvos por Cristo, mas usa uma bermuda para você ver, no caso dos homens. Corta o seu cabelo para você ver. Os legalistas evangélicos, meus irmãos, fazem ou prestam o mesmo papel que os judaizantes prestavam na igreja de Colossos. Mesma coisa. Só mudou talvez, sei lá, alguns anos. Mas é a mesma coisa. Eles dizem, se você cometer um pecado, você vai perder a salvação. E você vai ser destituído da graça. Então você precisa andar certinho. Você crê no Senhor Jesus, você recebe a salvação. Mas, se você não andar certinho, um judaizante, meus irmãos. O que nós temos hoje, a grande maioria das igrejas evangélicas hoje, e isso eu falo com o coração apertado, são judaizantes. Pessoas que tentam escravizar o povo de Deus com regrinhas. E a grande tônica aqui então é o seguinte, meus irmãos, já que conhecemos a Cristo, já que somos salvos pela graça, por quê? Por que nos submetemos às coisinhas, aos acessórios? Não temos mais que nos submeter a isso. Romanos 3, 27 e 28, Paulo falando aí contra os judaizantes, né, diz o seguinte: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da observância da lei. Eu gosto de estudar a carta aos Colossenses, eu tenho gostado de estudar a carta aos Colossenses porque ela é uma carta muito atual. E ela vai de encontro a todas essas bobagens que nós vemos hoje nas igrejas evangélicas. Então, essa é a primeira coisa que tem que nos vir à mente, irmãos, quando nós estudamos sobre essa questão toda aí dos judaizantes e do papel ou do desserviço que ele prestava na cidade de Colossos. Que existem hoje em dia judaizantes, assim como havia há 2000 anos atrás. É triste isso, né, meus irmãos? É triste isso, porque essas pessoas, todas elas são escravizadas. E eu poderia mencionar muitas pessoas que eu conheço próximas a mim, ou que um dia foram próximas a mim, e que vivem escravizadas por essas coisas. É de matar, meus irmãos. É de matar. Quando nós pregamos aqui, eu, Isaac, enfim, embora nós nos dediquemos para trazer um conteúdo teórico para vocês, de modo que vocês compreendam e que esse conteúdo teórico tenha desdobramentos práticos e tudo mais, embora às vezes nossas pregações tenham um tom um pouco mais técnico, enfim. Irmãos, nós não podemos escapar que a má teologia mata. A má teologia mata. E o nosso principal objetivo aqui, por mais técnico que eventualmente a gente venha a ser, não é que essa técnica pare somente no nosso intelecto, mas que isso tenha desdobramentos na nossa vida. Isso tem que entrar na nossa cabeça de uma vez por todas. Não basta sermos conhecedores da teologia, não basta sermos dispensacionalistas, né? Isso está em pauta aí. Não basta ser isso. Esse dispensacionalismo, essa teologia reformada tem que escapar do nosso corpo. Isso tem que produzir coisas, tem que produzir verdade. Produzir verdade não, o teólogo não pode ser criativo, mas tem que apontar para a verdade. Isso é muito importante. Muito bem, meus irmãos, eu disse de duas coisas, né? Uma outra coisa que nós devemos observar e que é um perigo, isso é um perigo muito grande, é que quando nós estudamos acerca da revogação da lei mosaica, imediatamente nós olhamos para o Antigo Testamento, algumas pessoas podem olhar para o Antigo Testamento e aí algumas pessoas imaturas vão olhar para o Antigo Testamento e falar, para que serve então? Vão olhar para a lei e falar, para que serve isso então? E ignoram e desprezam não somente a lei mosaica, mas desprezam também todo o Antigo Testamento. Mas se esquecem, todavia,
de 2 Timóteo 3,16. Alguém sabe o que diz? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura. Sabe o que eu falo mais uma vez? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. As pessoas que desprezam o Antigo Testamento, que desprezam a lei mosaica, elas estão desprezando a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Meu Deus. Tem algo mais evidente do que isso? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu gostei de um comentário que o pastor Marcos fez. Eu quero recomendar que vocês leiam lá. O pastor Marcos tem um comentário sobre Colossenses. E ele diz o seguinte, exatamente sobre isso, sobre esse trechinho aí. O cristão deve aprender que a revogação da lei não implica em anomia, ou seja, ausência de lei ou regra, né? Na verdade, o ensino de Paulo é que, mesmo estando livre da totalidade da norma mosaica, o crente, sendo transformado por Deus em seu interior, é induzido e capacitado pelo Espírito que nele habita a cumprir a justiça que há na lei. Desta vez, porém, estando sob uma nova aliança. Ele não fará isso como escravo, ok? Não fará isso mais como escravo, e sim como filho, com um coração inclinado à sujeição. Irmãos, o Antigo Testamento, a lei, ela tem sim valor. Nós somos agora julgados pela prática da lei? Não. Nós somos agora inocentes por causa do sacrifício de Cristo. Ele apagou a nossa culpa, ele tirou a nossa culpa, uma vez que nós cremos na verdade do Evangelho. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós olhamos para a lei e nós aprendemos sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o que Ele espera. Olhamos para o Antigo Testamento e temos convicção de que aquilo é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e que tem coisa para nos ensinar. Não devemos, de maneira alguma, desprezar o Antigo Testamento. Isso já é as aplicações, né? Mas mesmo assim, o Isaac vai projetar ali. Nós vamos estudar na semana que vem sobre o outro aspecto do sacrifício de Cristo, que é um ato definitivo, nós aprenderemos isso. Mas mais uma aplicação aí é que devemos viver a liberdade viver a liberdade que recebemos pela graça, cientes de que temos um Senhor. Recebemos a salvação pela graça, mas nós temos um Senhor. Aquele que nos deu a salvação, aquele que nos comprou, é também o nosso Senhor. Não seguimos o curso do mundo, não somos mais escravos do pecado. Somos sim servos de Cristo, livres, porém sujeitos à sua autoridade. Ok, meus irmãos? Eu já disse isso na semana passada, repito aqui hoje, nós não vivemos a liberdade que o mundo vive. O mundo diz que liberdade consiste em curtir a vida, e curtir a vida normalmente diz respeito para o jovem, por exemplo, a curtir a vida nas baladas, enfim, curtir a vida para um adulto, às vezes é conseguir coisas, ficar rico, ter um bom carro, ter um bom trabalho, ter posses e tudo mais. Para nós não. Para nós liberdade é fazer a vontade de Deus. Para nós liberdade é olhar para Cristo e enxergar nele, na pessoa de Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, a quem nós servimos. Isso sim é liberdade. E o meu grande anseio, meus irmãos, do fundo do meu coração, é que isso nunca saia da nossa cabeça. Nunca saia da nossa cabeça. Nunca. Vamos orar, meus irmãos. Poderoso Deus, nós nos rendemos diante da Tua graça. Nós olhamos para o sacrifício do Teu Filho amado, nosso Senhor, e nós enxergamos sim um ato singular, não houve outro igual. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado por ter cancelado o escrito de dívida
que consistia em ordenanças. Muito obrigado por nos libertar disso, Deus. Muito obrigado também pela compreensão clara, transparente, de que a Tua palavra, como um todo, é inspirada e ela pode transformar vidas. Muito obrigado por essas verdades plantadas em nossos corações. Que o Senhor nos ajude a preservá-las para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.